Bom dia, irmãos. Vamos ler nossa confissão de fé. Estamos lendo o capítulo 3 da nossa confissão, que trata dos eternos decretos de Deus. Hoje, vou ler a seção de número 7 do capítulo 3. Penúltima seção deste capítulo. Seção 7 do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, dos Eternos Decretos de Deus, nós lemos assim: segundo o inescrutável conselho de sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória de seu soberano poder sobre as suas criaturas, para louvor de sua gloriosa justiça, o resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para a desonra e a ira por causa de seus pecados. Na sessão anterior, na verdade nas sessões anteriores, na sessão de número sessão 5 e 6, nós lemos sobre o fato de Deus ter escolhido homens e predestinado alguns dentre a humanidade para a salvação eterna. Vimos que, assim como Deus predestinou a salvação, Deus também predestinou os meios, modo como as pessoas serão salvas. E essa seção que nós lemos agora nos ensina que Deus quis assim fazer, não manifestar a sua misericórdia e a sua graça sobre a vida de alguns. Isso, disse a nossa sessão, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas e para louvor de sua gloriosa justiça. Assim como Deus predestinou alguns dentre a raça humana caída para a salvação, apraz a ele não manifestar a sua graça e a sua misericórdia sobre a vida de outros, para a glória do seu nome e para a manifestação da sua justiça. Irmãos, estamos estudando pela manhã o livro de Levítico. Espero que os irmãos estejam se deleitando no livro, como eu tenho me deleitado, muito mais do que eu imaginava quando comecei a considerar o livro de Levítico por sua linguagem difícil, tanto quanto difícil, e também tanto quanto longe da nossa realidade. Se as cartas do Novo Testamento, escritas há mais de 2000 anos, já estão distantes de nós, o que dizer do texto do Antigo Testamento, sobretudo o Pentateuco. Mas Deus tem dado graça. Espero que os irmãos estejam se deleitando nisso, tenham entendido até aqui o propósito do livro e cada capítulo que nós estamos considerando, a beleza do capítulo e como nós conseguimos ver a pessoa de Cristo também no livro de Levítico. Nós estamos estudando a seção que trata sobre os rituais de purificação, que Deus considera como impuro e puro. Nós estudamos o capítulo 11, trata da lei sobre os animais impuros e animais puros. O capítulo 12, sobre a purificação da mulher depois do parto. E nos capítulos 13 e 14, nós temos o assunto da lepra, uma doença de pele, traduzida aqui como lepra. E domingo passado eu considerei o capítulo 13 com os irmãos, onde vimos, de forma resumida, o que deveria ter ficado para nós no capítulo 13. É que a doença de pele aqui, não é? A enfermidade cutânea, traduzida aqui como lepra, ela é uma figura, essa enfermidade física é uma figura da enfermidade espiritual, do pecado. E assim como Israel deveria lutar e fazer o necessário para que a lepra não estivesse presente na vida de Israel, assim a igreja do Novo Testamento, Israel no Novo Testamento, deve fazer de tudo para que o pecado não esteja na vida da igreja. Nós vimos ainda que essa enfermidade na pele afastava a pessoa cometida da doença da comunhão, isto é, do meio social de Israel, da comunhão daquela igreja, e afastava inclusive da comunhão de Deus, porque
de fato essa pessoa era considerada impura, ela era considerada imunda e ela não poderia então participar dos rituais ou de todo o contexto cultico dentro do Antigo Testamento. E eu me detive no capítulo 13, disse que o propósito pastoral era de fato chamar a atenção da igreja para o pecado e até ensinar mesmo a profundidade do pecado, a seriedade do pecado na igreja. Mas graças a Deus, irmão, nós temos o capítulo 14. No capítulo 14 vai nos trazer a restauração, a reconciliação, o perdão, para que a pessoa retorne à comunhão dentro de Israel e retorne à comunhão diante do Senhor. Durante a exposição, a explicação do capítulo, vou estar lendo os versículos com os irmãos, e agora, antes de nós orarmos, eu quero ler os últimos versos do capítulo 14, versos 54 a 57, que são versículos que resumem os dois capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 14. Então, eu vou ler o verso 54 a 57, depois vamos orar, e então vamos considerar o capítulo, lendo todo o capítulo de forma pausada, para nós entendermos em que consistia essa cerimônia de purificação. Então, Levítico 14, 54 a 57, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a lei de toda sorte de praga de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação e da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Vamos orar, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor, por tua palavra, a tua lei bendita, a tua lei, Senhor, santa, que revela a tua grandiosidade, a tua santidade, a tua justiça, e revela também, Senhor, a tua misericórdia, o teu perdão, a graça que só o Senhor pode manifestar na vida de pecadores, Senhor. Ajuda-nos nesse momento a contemplarmos a beleza da tua lei neste capítulo, como temos contemplado desde o início do livro. Que o teu Espírito Santo, Senhor, que inspirou Moisés a escrevê-lo, teu Espírito que tem preservado a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito atue no nosso meio e venha nos dar graça, Senhor, para nos alegrarmos e visualizarmos o Cristo bendito, o nosso Salvador, o nosso sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos reconciliou contigo, Senhor. É por meio dele, é para ele, é por causa dele que nós nos encontramos neste dia do Senhor, com o nosso coração cheio de graça, de contentamento, de alegria, porque o Senhor assim quis fazer, nos incluir nos teus planos, nos colocar na tua igreja, no teu povo, e nós somos, Senhor, gratos por tamanha graça, pela salvação que temos em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento. Perdoa, Pai, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Como dito, irmãos, o capítulo 14 trata da restauração, ou da reconciliação. Do israelita, que havia sido cometido de uma enfermidade cutânea, uma doença da pele. Então, ele é reintegrado à comunidade de Israel e reintegrado ao culto de adoração a Deus. Eu quero considerar esse capítulo sobre esse tema, reconciliação. Poderia ser a cura da enfermidade de pele, mas aponta para essa reconciliação. Aqui, para que os irmãos visualizem de forma geral, nós temos aqui do verso 1 até o verso 32, o ritual de purificação das pessoas. As pessoas que haviam sido cometidas de enfermidade da pele, esses versículos são restauradas à comunidade de Israel. E a partir do versículo 33 até o versículo 53, aqui os últimos versos são resumo, como disse os irmãos, do verso 33 ao verso 53, existe a lei acerca da lepra, quando ela, ou a doença, né, de pele, quando estava na casa, a semelhança do que ocorria com vestes, né, provavelmente fungos ou o mofo daquela enfermidade estava na casa, e a casa deveria então também ser limpa e ser considerada pura. Então, essa é a divisão básica do capítulo. Aqui, quando nós olhamos para os versículos
do versículo 1 até o versículo 32, que trata das pessoas, da purificação, do ritual da purificação das pessoas, nós temos primeiro o ritual fora do arraial, fora do acampamento, e depois dentro do acampamento. Fora do acampamento, a pessoa era apenas avaliada pelo sacerdote, e dentro do acampamento, aquela pessoa deveria oferecer sacrifícios a Deus para que retornasse à comunhão de forma completa. Então, eu vou ler os versículos, irmãos, os irmãos vão acompanhar, e enquanto nós vamos lendo, eu vou elucidando alguns pontos para nós vermos a beleza desse texto e como ele de fato aponta para o Cristo. E aí, depois de fazer isso, durante a leitura e durante a elucidação de alguns pontos, os irmãos já vão poder ver com outras referências bíblicas o Cristo presente, né, ou para onde o texto aponta, que é o nosso Cristo. E depois, então, para concluir, nós vamos enfatizar esse sentido espiritual do texto. Então vamos, acompanhem, irmãos, a leitura. Nós lemos assim: Disse o Senhor a Moisés, esta será a lei do leproso, no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá do arraial e o examinará. Então, primeiro ponto, que eu chamo a atenção aqui para os irmãos, vejam que não é o sacerdote que cura esse enfermo. Como mencionei domingo passado, alguns intérpretes levantam essa situação de como se o sacerdote fosse responsável pela cura. Na verdade, ele não é. Ele não tem o papel aqui do médico, ele não tem o papel aqui do profissional da saúde, ele é um sacerdote. O que o texto vai deixar claro, apenas os primeiros versículos, mas os irmãos vão ver depois, o que o texto deixa claro é que a pessoa que havia sido retirada da comunidade real, afastada da comunidade real por causa da sua enfermidade, depois de ter sido curada, ela retornaria, ou depois de ter sido considerada pura ou limpa, ou sem a enfermidade, ela iria se dirigir ao sacerdote, ou alguém iria conduzir até o sacerdote, fora do arraial, e o sacerdote então iria até aquela pessoa para avaliar a enfermidade dela. No versículo 3, nós lemos: Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, veja, então se ela estiver sido curada, então o sacerdote, é aí que o sacerdote entra, ele não está curando a enfermidade. Ele está apenas avaliando como sacerdote. Que eu disse domingo passado, ele tinha, além da função de oficializar, né, dentro do tabernáculo e de ensinar a lei, ele também tinha a responsabilidade com relação ao bem-estar do povo, como um líder espiritual do povo. Então o sacerdote, versículo 4, ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar, nós estamos aqui estudando o ritual da purificação, 2 aves vivas e limpas, nós estudamos sobre os animais puros e impuros, capítulos anteriores, 2 aves vivas e limpas e pau de cedro, que é uma madeira de cedro, e estofo, um tecido carmesim, um tecido vermelho, e sopo, que era uma pequena planta. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Entendam que Levítico, porque é um pouco difícil para nós, porque o Levítico é um manual, não deixa de ser um manual de instrução para o povo de Israel. E aqui nós temos um manual de purificação para a pessoa que havia sido cometida de uma enfermidade de pele, traduzido aqui como lepra. Então é como se nós, imaginem, nós temos aqui, estamos acostumados já há anos a recepcionar novos membros no fim do ano, a batizar filhos de membros, a batizar pessoas que vieram do mundo e conheceram a Cristo. Então imagine se nós fôssemos descrever tudo aquilo que acontece. Então a recepção de membros será da seguinte forma: o pastor virá para o púlpito e anunciará que os dias tais haverá recepção, o membro deverá procurar depois. Imagine que é isso que está ocorrendo. É esse manual que nós encontramos aqui. O Senhor está dizendo a Moisés, olha, deve ser dessa forma o ritual de purificação para que a pessoa volte à comunhão do Senhor. E ele ordena que sejam conduzidas, não é, ou pela pessoa curada, ou provavelmente por pessoas que estavam conduzindo a pessoa curada até o sacerdote, que levassem 2 aves. Que uma fosse morta, fosse sacrificada, né? E a viva fosse molhada no sangue da ave morta. Veja o verso 6. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o estofo carmesim e o sopo,
e os molhará no sangue da ave que foi imolado sobre as águas correntes. É o Senhor quem ordena tudo isso. Então, uma ave seria sacrificada pelo fato de que há a lepra, há a imundícia, há a distância entre a pessoa que havia sido acometida da enfermidade e Deus. Então, já que há essa distância, é necessário que alguém morra para que volte a ter uma comunhão com Deus e com o seu povo. O Senhor ordena que seja colocado, que seja pego uma madeira, um pedaço de madeira de cedro, o hisopo, que era uma planta, e o estofo carmesim, um pano, talvez para amarrar o estofo na planta, e então pegava a ave viva e molhava no sangue da ave morta, junto com aquela água misturada ali. Versículo 7. Sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes então. 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Não estão entendendo, né? Assim, lendo aqui. Então o ritual era esse. O sacerdote pegava as 2 aves, matava uma, né? Deixava o sangue dela dentro do vaso com água, pegava a viva junto com isso, molhava, não totalmente, mas molhava uma parte no sangue misturado com água, aquela viva, e a viva soltava aberta no campo. Por qual razão? Provavelmente para ilustrar a liberdade dessa pessoa. A pessoa que havia sido acometida da enfermidade, ela tinha sido afastada da comunidade. Ela tinha sido afastada do culto diante de Deus. Então a ave morta, ela simbolizava essa substituição, em certo sentido, não o cordeiro, porque haverá o sacrifício do cordeiro, em certo sentido, há uma morte ali para que haja reconciliação, e a viva é solta, é apenas símbolo, irmãos, é apenas sinal de uma realidade espiritual. Como disse há pouco, é como se fosse descrever o nosso ritual, né, de purificação, nosso batismo, um ritual de ingresso dentro da comunidade, ou melhor, esse é o caso, ou o ritual de restauração de alguém que foi disciplinado e afastado da comunhão da igreja. Qual é o nosso ritual? A pessoa vai ao conselho. Ritual, o termo que eu estou usando não é o correto, né? Mas estou usando um termo daqui, para os irmãos entenderem, estou fazendo uma analogia apenas. Mas a pessoa deve vir ao conselho, o conselho vai avaliar, vai conversar, há arrependimento, há restauração, então se comunica à igreja, quando é no caso público, né? No caso era aqui uma doença afastada da comunidade, e é assim que funciona dentro da igreja do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento era dessa forma, por essa causa da enfermidade da pele. Depois eu vou desenvolver um pouco mais e mostrar como há uma progressão no texto de uma enfermidade para o pecado. Nós vamos perceber isso. Mas o ritual é este. O ritual dentro de Israel, no caso de enfermidade de pele, era uma ave viva, solta, para revelar a liberdade da pessoa, como alguns comentaristas dizem, para simbolizar, talvez, a liberdade que a pessoa teria novamente de andar para onde ela quisesse. Daí a ideia de a ave ir embora, né? Isso os irmãos sabem. Nós estamos no início da revelação. O povo está aos pés do Monte Sinai. Deus está dando leis acerca do culto, da forma como Israel vai se aproximar dele. Para nós, não há mais sentido nessa... Quer dizer, sentido tem, né? Para nós, essa lei não é mais colocada sobre nós não precisamos mais fazer isso, pelo simples fato de que nós temos a figura perfeita, a figura excelente da nossa liberdade, que é o Cristo. Enquanto Israel, aqui nesse contexto, tinha que trazer a ave, matar uma ave, molhava a ave viva, soltava a ave viva para mostrar que a pessoa estava livre, nós temos a figura perfeita do Cristo que veio à cruz e ressuscitou. E a sua ressurreição nos deu liberdade. Tanto que Paulo faz menção dessa realidade quando escreve aos Colossenses, quando ele diz, se nós quiserem acompanhar, capítulo 3, ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olhem o que Paulo diz. Cristo ressuscitou, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, buscai as coisas lá do alto. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós temos a figura, a igreja do Novo Testamento. A igreja do Antigo não tinha. E nós olhamos para o Cristo e imaginamos o Cristo na cruz, sendo morto por causa dos nossos pecados, ele ressurge, ele ressuscita ao terceiro dia e é levado aos céus. Paulo diz, essa figura é para nos ensinar que nós devemos olhar para as coisas do alto, as coisas espirituais e não mais as coisas terrenas. Era a figura da ave ali. Quando ela era solta, então aquele que tinha sido afastado da comunidade,
que ele entenda agora que Deus lhe deu liberdade, que Deus lhe deu vida, e que ele agora pode caminhar livremente como caminhava antes. Permitam-me ler mais sobre Colossenses 3, porque de fato é isso que Paulo menciona. Uma realidade de uma vida presa, de uma vida escrava, de uma vida afastada da comunhão de Deus, da comunhão da igreja, mas tendo sido inserido pelo próprio Deus. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Irmãos, estão entendendo? Enquanto Israel tinha a ave, nós temos o Cristo. A ave, para nós, agora não tem sentido mais nenhum, porque o Cristo morreu. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Paulo continua, fazei, pois, morrer. O que foi que eu disse domingo passado? Que essa figura da enfermidade física, ela aponta para uma realidade espiritual, para a enfermidade espiritual que é o pecado. Quando Paulo diz, Cristo ressuscitou, é a vida de vocês, olhem para o alto, pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele vai falar da lepra espiritual. Ele diz, façam morrer a natureza terrena de vocês. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas aqui vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele continua. Irmãos, conhecem Colossenses capítulo 3. Eu estou já mostrando aos irmãos como aquela figura daquele animal apontava para essa realidade. Se alguém me perguntar, mas os israelitas tinham essa compreensão? Bom, aqui em Levítico 3, no momento em que Deus está entregando a lei para Moisés aos pés do Monte Sinai, provavelmente não. Mas essa lei iria permanecer dentro de Israel. Israel deveria compreender isso. Deveria atentar que as coisas são para o alto. Que Deus está dando liberdade para aquela pessoa que não tinha liberdade antes, devido ou em decorrência à enfermidade. Versículo 8 de Levítico 14, voltando. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes. Isto é, depois da ave solta, a pessoa que está sendo purificada, está participando desse ritual, ela teria que se purificar as vestes, vai lavar as vestes, rapará todo o seu pelo, então, se depilar, raspar, banhar-se-á com água e será limpo. Então, ia tomar um banho. E, além do banho, ia tirar todo o pelo do corpo. Depois entrará no arraial, porque ele estava fora do arraial. Porém, ficará fora da sua tenda por 7 dias. Poderá voltar ao arraial, dentro de Israel, mas na tenda, em casa, lá na sua tenda, ele não poderia entrar. Esse é o ritual, por 7 dias. Ao 7º dia, tomar banho de novo, raspará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Então, a ave é solta, depois da ave solta, a pessoa teria que tomar um banho e tirar todo o pelo do corpo. Ia ficar fora do arraial, depois de 7 dias, ia tomar banho de novo. Não é? Qual é essa figura, irmão, que nós temos aqui? A figura de limpeza. Uma figura de purificação. Essa é a linguagem que nós conhecemos. Mas percebam que os autores do Novo Testamento, eles usam termos que têm o seu fundamento no Antigo Testamento, na lei de Deus revelada. É por isso que quando Paulo escreve a Tito, ele diz, lembra-lhes que se sujeitem, eu vou ler todo o texto, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, está falando de uma vida que agrada a Deus. Estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, irresistíveis, mas cordatos, gentis, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Paulo está falando de uma realidade espiritual. Olha, pastor Tito, ensine isso à igreja. A igreja deve viver dessa forma. Pois nós também, outrora, éramos nécios. Nós não tínhamos entendimento. Nós éramos insensatos, nós éramos tolos com relação a isso. Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Aqui Paulo está falando da lepra espiritual. Escravos de todas sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém,
se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Aqui eu quero mencionar, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Paulo tira de onde essa linguagem? De lavar, de regenerar, de limpar. Se não, do Pentateuco. Se não, da linguagem de purificação. Então lá era a limpeza, era uma lei, de fato, litúrgica. Essa lei litúrgica na cruz do Calvário, ela cai por terra. Porque nós já temos a figura perfeita, que é o Cristo. Tanto que Paulo diz aqui, ele nos lavou. Quando nós estávamos entregues às paixões, para usar a figura de Levítico, nós estávamos leprosos. Mas Deus manifestou a sua graça por meio do Salvador. E ele nos justificou não por obras nossas, mas pelo lavar regenerador e santificador do Espírito Santo. Essa é a linguagem neotestamentária. Mas a linguagem veterotestamentária, obviamente, era de acordo com a linguagem de Levítico. É por isso que no Salmo 51, Davi ora pedindo perdão a Deus. Irmãos conhecem o Salmo 51, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, lava-me, versículo 2, completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 4, pequei contra ti somente. Versículo 7, olha a linguagem do salmista, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. A linguagem do salmista, por ele estar no Antigo Testamento, a linguagem dele é veterotestamentária. Lava-me com hisopo, que era a planta, né? Talvez amarrada no pedaço da madeira de cedro, molhava no sangue e aspergia. Então o salmista diz, lava-me com hisopo. Nós temos a figura do Cristo, o sangue de Cristo sendo derramado na cruz do Calvário, o seu Espírito que nos é dado. Não significa que nós não possamos usar uma linguagem figurada orando, mas nós temos que entender que o que nos irá purificar, ou nos purifica, é o sangue de Cristo. Então, Senhor, lava-me com o teu Espírito Santo. Restaura-me, Senhor. Limpa-me. Essa é a oração na linguagem neotestamentária. Vamos avançar, irmãos. Ainda estamos aqui no início. A partir do versículo 10, então, nós temos os sacrifícios já dentro do arraial. A pessoa está participando desse ritual de purificação, agora ela adentra o arraial e ela vai levar o sacrifício. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, 1 cordeira sem defeito. Então, são agora os animais, de 1 ano. 3 dízimas de uma efa de flor de farinha, mais ou menos 6 litros da melhor farinha que havia, para oferta de manjares ou de cereais, amassada com azeite e separadamente um cestário de azeite, pouco menos de meio litro de azeite. E o sacerdote que faz a purificação, o sacerdote está na sua função, a pessoa veio até o sacerdote. Então o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda da congregação. Eles ainda nem entraram ainda, né? Eu tinha dito que eles entraram, ainda não. Eles ficam à porta da tenda da congregação apenas, simbolizando o processo de reconciliação, o processo de restabelecimento, a comunhão daquela pessoa que estava afastada. Eles chegam à tenda da congregação, com tudo aquilo diante do Senhor, que o Senhor se faz presente na congregação, não lembro disso, no tabernáculo. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite os moverá por oferta movida perante do Senhor, é meu também, é parte do sacerdote. Então imolará o cordeiro. Essa é a figura que nós já conhecemos. O cordeiro imolado, o cordeiro morto. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, dentro do tabernáculo. Porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote. Tinha uma parte que era do sacerdote. São coisas santíssimas. O sacerdote tomará o sangue da oferta pela culpa e o porá. Bom, o cordeiro imolado, nós entendemos, a figura do Cristo que vai ser morto. Próximo passo aqui, o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Semelhante até ao que ocorreu na cerimônia de consagração do sacerdote. Lembra? Que simbolizava o quê? Que o sacerdote era de Deus. Então essa pessoa que estava fora da comunhão de Israel,
fora do culto, agora ela volta a ser de Deus. Ela está sendo restabelecida, ela está sendo reintegrada, ela está sendo restaurada. E os irmãos lembram que o sangue aqui na orelha, na mão direita e no pé direito, vai ensinar que toda pessoa tem que ser santa. O ouvido, a orelha é o ouvido para o Senhor. A mão é servir ao Senhor com a sua força. E o pé é andar para o Senhor. Então a orelha é para o Senhor. O que é que você tem ouvido? O que você tem escutado? A que você tem dado ouvido? Que tipo de música você ouve? Que tipo de conversa você ouve? É para o Senhor? É para a glória de Deus? O sangue do Cordeiro morto deve estar nas mãos daqueles que fazem parte de Deus. As suas mãos têm feito o que para Deus? O que você tem feito com as suas mãos? As suas mãos são sujas ou as suas mãos estão limpas pelo sangue do Cordeiro? Você tem andado por onde? Os seus pés têm que estar marcados com o sangue do Cordeiro morto. Você tem andado por onde? O que você tem feito? Essa é a questão. Porque o sangue do Cordeiro deve purificar toda a vida. O Senhor está falando de santidade aqui. Também, versículo 15, o sacerdote tomará do cestário de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda, vai pegar o azeite e colocar na palma da mão, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Tudo está ocorrendo diante do Senhor. 7 vezes é a ideia de completude. Deus criou o mundo 7 dias, nós temos 7 dias da semana. Então, ideia de completude, aspergirá 7 vezes do azeite. No restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, novamente, daquele que tem de purificar, sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O azeite é unção, o azeite é consolo, o azeite é o Espírito Santo. O sangue e o azeite, o sangue de Cristo, o Espírito Santo deve estar na vida do crente, deve estar na vida daquele que está sendo reconciliado com o Senhor. O restante do azeite, versículo 18, que está na mão do sacerdote, poluar sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, vejam só, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Esse ritual todo aqui, a oferta, o cordeiro, o sangue nas partes que nós vimos, o azeite na parte que nós vimos. Esse ritual aqui, diz o Senhor a Moisés, que será ou fará expiação por aquela pessoa. Vou continuar versículo 19 e 20. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície. Depois imolará o holocausto e oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim, de novo, o texto diz, o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. O termo expiação é amplo, irmãos, o termo hebraico traduzido aqui. Envolve reconciliação, envolve resgate, envolve purificação e envolve perdão. Quando eu fui dar o título do meu estudo aqui, eu coloquei expiação. Daí precisava explicar. Perdão, depois limpeza. Bom, o termo é reconciliação. Acho que é melhor que fica mais claro para nós, no sentido de restaurar a pessoa à comunhão. Mas veja, a expiação. A expiação é tirar, é banir, é acabar, ou é resgatar a pessoa. Por isso é o sangue expiatório de Cristo. É o sangue de Cristo que expia a nossa culpa, tira a nossa culpa, nos resgata para Ele, nos traz de volta a Ele. E aí os versos seguintes, eu vou ler os versos seguintes, sem parar, porque trata praticamente do mesmo ritual, só que aqui Deus manifesta mais uma vez a sua graça aos pobres, porque esses cordeiros aqui eram caros. Então Deus havia ordenado 2 e mais uma. Agora, para quem é pobre, o Senhor diz, se for pobre, e se as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida para fazer expiação por ele, e a dízima de uma flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, um cestário de azeite, 2 rolas de 2 pombinhos, que era mais baratinho, era fácil de pegar, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado, o outro para o holocausto. E aí, depois nós encontramos a expiação também. No final do versículo 29, os irmãos encontram, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Versículo 31, final, o sacerdote fará expiação
por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Então, é o mesmo ritual, só que diferente do cordeiro, era a pombinha, que era entregue a Deus por aqueles que eram pobres. Então, Deus manifesta a sua graça, independentemente da condição social. Deus revela aqui que não apenas os ricos têm acesso, mas até o pobre. E que não há desculpa para ninguém. Porque eu não posso servir a Deus, porque eu não posso fazer isso, porque eu não tenho condição. Se eu tivesse condição, é conversa fiada. Na verdade, todos nós, por meio de Cristo, por meio do Cordeiro, temos acesso à presença do nosso Deus. A partir do versículo 34, 33, melhor, eu não vou me deter aqui, até porque o ritual é praticamente o mesmo. A diferença é que aqui nós temos a lei acerca da lepra numa casa. Então aqui nós vamos ler a lepra dentro da casa, aí depois como ela deveria ser purificada. Também o sacerdote deveria ir até a casa, né, para avaliar se a casa estava com lepra ou não, se havia o mofo, né, ou o fungo daquela doença. Então ele ia avaliar, se ele encontrasse algumas partes com a doença, com a lepra, essas partes deveriam ser destruídas, até que ele averiguasse e visse, não tem mais nenhuma lepra, não tem mais nenhuma enfermidade, então iria o ritual de purificação da casa, para que a casa ficasse limpa, considerada pura. A realidade espiritual é a mesma, irmãos. O pecado, ele acaba adentrando a casa. Na verdade, aqui, o Senhor está dando uma lei a Israel, né, que está aos pés do Monte Sinai. Alguns estudiosos dizem que, muito provavelmente, em Canaã havia lepra nas casas dos cananitas. Então, o Senhor já está aqui prevendo algo, dizendo, olha, quando vocês chegarem a Canaã, vocês encontrarem uma casa com lepra, vocês têm que primeiro purificar a casa, limpar a casa. No sentido espiritual, é óbvio, né, irmãos? Se alguém é do Senhor, se alguém foi restaurado pelo Senhor, já curado de uma lepra, é do Senhor, como nós vimos aqui, teve sua culpa expiada, a sua imundícia expiada, tirada, houve o resgate, houve a reconciliação, como é que você vai adentrar num local que tem a mesma podridão, a mesma enfermidade? Então, era necessário limpar também o local, para que a pessoa limpa não chegasse ali e fosse contaminada novamente. A realidade espiritual, nós já sabemos. Do que adianta ser purificado na igreja e em casa ter lepra, e em casa ter pecado, e em casa viver como o diabo gosta e não como Deus quer? Porque o pecado adentra a vida, adentra a casa, adentra o nosso lar. E assim como na vida o pecado tem que ser destruído, em casa o pecado tem que ser destruído. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, não pensem que diante de Deus nós podemos vencer sozinhos. Esse não é o plano de Deus. A igreja é uma comunidade. Deus instituiu o sacerdote aqui. Tem vindo à minha mente sempre o texto de Tiago, que pode ser colocado aqui sem nenhum problema. Quando ele diz, tem alguém doente em casa? Chame os presbíteros. É isso que o texto diz. O que é que acontece aqui? Uma casa com lepra, chama o sacerdote. Estou fazendo uma comparação dos dois textos. O sacerdote vai até a casa, tem lepra na casa? Então tem que destruir isso. Depois de outro tempo ele volta lá na casa, agora não tem mais lepra. Então agora a casa está purificada. Na figura que eu trouxe, os presbíteros vão à casa do irmão. Tem lepra em casa? Tiago diz, alguém está doente? Chame os presbíteros. Os presbíteros vão, pastores da igreja vão até a casa do irmão. Tem o conhecimento de que há lepra ali, há pecado ali. Então ele deverá avaliar o amor cristão, cuidar, ajudar, exortar, motivar. E depois de um tempo volta, não tem mais lepra, está tudo ok, graças a Deus por isso, estão em paz. E assim é o processo, irmãos. Como eu disse, nós não estamos sozinhos. Deus não nos chamou para caminharmos sozinhos. Ele nos chamou para vivermos em comunidade.
a igreja do Senhor Jesus Cristo, lutando contra o pecado, para nós sermos restaurados por Deus, né? Para nós sermos reconciliados com o nosso Senhor Deus. Bom, já mencionei aqui, né, citando já a figura de Cristo, como alguns elementos apontam para o Cristo, mas o sentido espiritual, né, só para enfatizar o sentido espiritual aqui já mencionado. Os irmãos percebem que aqui em Levítico 14 há uma progressão da noção de doença, o que no capítulo 13 parece só como uma doença, né? E aí nós perguntamos lá no capítulo 13, mas o que tem a ver com a gente? Porque a doença, pelo menos quando começamos a ler, né? Porque a doença afastava alguém de Deus. E aí quando nós chegamos no capítulo 14, nós vemos não apenas um ritual de purificação, de limpeza da doença de pele, mas um sacrifício para perdão de pecados. Então o texto traz uma progressão da ideia de doença para a ideia de pecado. É Deus quem faz a ligação, não é uma invenção hermenêutica. Não é que alguém disse, eu acho que é isso aqui. O próprio texto nos conduz a isso. Há uma progressão de uma doença física para o pecado. O que era simplesmente questão de higiene, o texto progride para um relacionamento com Deus, um perdão, uma expiação, um sacrifício ali. Né? Ou, como já tenho dito ainda, alguém que não podia estar na presença de Deus, capítulo 13, agora é aceito por Deus, capítulo 14. E nós sabemos que pelo menos agora, numa realidade espiritual maior, onde temos as duas, onde estamos na nova dispensação da graça, onde temos toda a revelação de Deus, a enfermidade física, assim como o animal puro ou impuro, não tem valor nenhum religioso para nós. Uma enfermidade física, seja ela qual for, não nos isenta da presença de Deus, não nos tira da presença de Deus, porque o Cristo veio. Mas aqui sim, porque é o progresso, Deus está querendo ensinar o povo acerca de uma pureza espiritual, de uma realidade espiritual. E percebam ainda, irmãos, que isso ocorre mediante, ou por intermédio, melhor, da mediação do sacerdote. É o sacerdote quem está aqui. Ele não cura, é verdade, não é a função dele, ele não é médico, mas ele avalia, é ele quem faz toda a intermediação. É ele quem recebe o sacrifício, é ele quem avalia a enfermidade, o sacerdote quem é Levítico. Então nós vemos que aqui em Levítico 14, tanto o sacerdote, que é o mediador, como os elementos que aqui mencionados, o hisopo, a madeira de cedro, o sangue, os animais, tanto o sacerdote como os animais são figuras do Cristo. Porque o Cristo intermedia como o nosso sumo sacerdote, o principal sacerdote. E é ele também como a vítima viva, como seu sacrifício vicário, substitutivo, ele também é quem se entrega. É ele quem oferta a Deus a única oferta que poderia ser aceita, que era a oferta com sangue puro, não com sangue de animal, mas com sangue puro. Então esse capítulo nos conduz, de fato, à pessoa de Cristo. Por isso que nós lemos em Isaías, se os irmãos quiserem abrir, um texto fantástico para nós, é por isso que em Isaías, capítulo 53, nós lemos sobre esse Cristo. O Senhor revela a Isaías o que ele iria fazer no final dos tempos, que é a nossa época aqui, onde ele aponta o Cristo levando sobre si as nossas enfermidades. Alguém entregando algo perfeito a Deus por causa de enfermidades, por causa de lepras, por causa de doenças físicas que apontam para a doença espiritual e são consequências da doença espiritual, da desobediência dos nossos primeiros pais. Isaías 53 não é grande, é um texto muito belo e que trata disso que nós estamos mencionando aqui. Isaías, Senhor, fala Isaías, né? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Veja, não havia nada. E aí aquela raiz
foi nascendo. Não tinha aparência nem formosura. Está falando aqui, irmão, daquilo que não era agradável aos olhos. Assim como aqueles animais não eram agradáveis aos olhos. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente, vejam o versículo 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele é a ave morta lá em Levítico 14. Ele é a ave que é colocada no sangue e solta. Não é? Versículo 5, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas feridas dele, pelos golpes que deram nele, nós fomos sarados. E o Senhor lembra quem éramos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, foi morto. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma, está vendo aqui o que nós já conhecemos, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vejam, é a figura de nós, fantástica que nós encontramos no Pentateuco. Né? Ou melhor, é a figura fantástica que nós já conhecemos à luz da revelação do Novo Testamento. O nosso Cristo, sacrificado e morto por causa das nossas enfermidades, por causa das nossas transgressões. Por isso que eu pedi ao presbítero Zoênio que lesse no início a cura que Jesus efetuou na vida de 10 leprosos. O texto diz que só um voltou, e nem judeu era um samaritano, enfermo. Já estava longe mesmo do culto, era samaritano, né? Pelo menos aos olhos do judeu, não era ninguém de samaritano, mas aquele foi até Cristo e recebeu a restauração. Nós encontramos um outro fato, em Mateus capítulo 8, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, o que era proibido lá na lei. Jesus vai e quebra a lei, porque a lei agora não tem mais sentido para o cristão. A lei dizia que não podia tocar num leproso, porque senão era contaminado. Mas Jesus foi lá e tocou, dizendo, quero, fica limpo. O texto diz que imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Está a transição, não é? Ainda há o judaísmo aqui. Por isso Cristo vai lá com o sacerdote, deixa ele ver se de fato, para dar testemunho de que eu curei. Né? Vejam essa graça e essa maravilha que é o Cristo curando um leproso. E aí quando nós chegamos no Novo Testamento e encontramos o relato, nós não vamos mais ficar pensando como alguns pensam que o texto quer dizer que toda a enfermidade vai ser curada agora. Não. Na verdade, é uma realidade espiritual incrível de alguém que não tinha comunhão com Deus, estava afastado da comunidade de Israel, aqui em Mateus 8, mas por meio de Cristo foi restaurada a presença do seu Deus. O que deve ficar para nós, irmãos, para nós concluirmos? Primeira lição, olhando para Levítico 14, que Deus cuida de nós. Né? Deus cuida do seu povo. Essa é a maravilha
Essa é a graça manifestada por parte de Deus. O Senhor providenciou lá o que era necessário para tirar de Israel a praga da doença de pele. O Senhor providenciou os sacerdotes. Por meio dos sacerdotes, aquelas pessoas que tinham sido afastadas, estavam leprosos, tinham sido leprosos, agora eram estabelecidas a comunhão de Israel. Poderiam adentrar, depois do ritual, poderiam adentrar a comunidade novamente. E Deus providenciou também os sacrifícios para o restabelecimento à comunhão de Deus, ao culto de Deus, que é o que, como nós já mencionamos, aqui aponta para o Cristo. E nós vemos como Deus cuida de nós. Quando a lepra adentra, nós temos a esperança de que o Senhor providencia meio, já providenciou o meio, que é Cristo, para que nós sejamos reconciliados com Ele. Deus cuida do seu povo e, em segundo lugar, só Cristo pode nos purificar de nossos pecados. Mas observe, irmãos, há uma necessidade de aproximação, há uma necessidade de confissão, há uma necessidade de reconhecimento. Nós vimos no domingo passado, no capítulo 13, leproso, leproso. Imundo, imundo, né? Imundo, imundo. A pessoa batia no peito, declarava, cobria o bigode, dizia, rasgava as vestes e dizia, imundo, imundo. Saía. Mas é necessário, depois da restauração, depois que há a cura, porque Deus cura, o Senhor cura leprosos, Cristo, depois que há essa cura, é necessário que volte. Se não houver cura, não volte. Fique isolado. Eu não estou entendendo a figura, né? Estou dizendo para ninguém vir para a igreja. Venha para a igreja, mesmo que você venha para a igreja. Mas não estou entendendo a figura. Depois da cura, venha, confesse o seu pecado, a sua restauração, professe a sua restauração. Agora eu estou em paz com Deus. Deus tem me curado e os sacerdotes, estou usando a figura de lá, presbíteros, pastores da igreja, vão avaliar e vão dizer, meu irmão, que bom que você está bem, que bom que Deus lhe curou, que bom que Deus tirou a lepra da sua vida e vem a comunhão do Senhor novamente. Afinal de contas, nós temos o Cordeiro. Dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Versos anteriores, João Batista tinha dito que a lei veio por intermédio de Moisés, é o que nós estamos estudando aqui. A lei revela toda a desgraça do homem, a lei revela o caráter de Deus, revela a pecaminosidade do homem, é verdade que aponta para o Cristo, mas a lei veio por intermédio de Moisés. João Batista foi quem disse isso. Mas a graça, por intermédio de Cristo. É o que nós estamos estudando aqui. E eu dizia, irmão, para concluir, eu ler mais um texto bíblico, é necessário a confissão, é necessária a vida de santidade, a restauração não pela restauração, a reconciliação não pela reconciliação, um retorno não por um retorno apenas, mas de fato que seja toda a realidade espiritual da pessoa. O apóstolo João escreve a sua primeira carta e diz, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos a comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. João continua, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, ou a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço,
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Se a lepra for tirada, andemos como alguém que não tem lepra. Tá? Como alguém que anda em comunhão com Deus, anda na luz do Senhor, como lemos aqui. Que Deus seja glorificado, exaltado, irmãos, por sua graça manifestada por meio de Cristo, que nos reconcilia com Ele. Basta-nos achegar a Ele, basta-nos orar a Ele, basta-nos confessá-lo e desejá-lo ardentemente. Ele diz, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então, basta-nos achegar a Cristo, orar, implorar o seu perdão, a sua misericórdia, como o leproso fez. Senhor, se tu queres, tu podes purificar. Tu podes, Senhor, purificar. E ele certamente dirá, eu quero, seja limpo. O Espírito de Deus vai atuar em nós. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar de pé. Vou pedir ao presbítero Zoênio que escolha um hino cântico para nós louvarmos esse Deus gracioso e depois orarmos. Inário, número 269.